isso, envia. E no final estaremos orando por sua vida. Fique conosco, em poucos minutos teremos uma mensagem ao teu coração. Nosso irmão, o diácono Fábio, está com a liberdade para pregar a palavra de Deus. Vem, meu irmão, em nome de Jesus. Pai, Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui esta noite também juntamente com os irmãos, com a igreja, para ouvirmos a palavra do Senhor, e a todos também quanto nos ouvem nesta noite, que nós possamos também continuar adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Irmãos, vamos à palavra de Deus, sem perca de tempo. Fazemos menção no livro de São João, capítulo 7, e o verso de número 37. Os pessoal da onde eu trabalho pediram para mim mandar um abraço para eles. Então, eu vou mandar. Que Deus abençoe a todos que há de ouvir essa mensagem. Temos um grupo lá do trabalho. E sempre que eu estou pregando, eles pegam um trecho e jogam lá no grupo. Ó, o irmão Fábio pregando aí. Ele fala, nós temos um pastor aqui no nosso meio. E, em especial, para a mãe do Tiago, a dona Maria. O Tiago falou, manda lá uma saudação para minha mãe sempre te ouve. Então tá mandado, irmã Maria, você vai ouvir esse vídeo, essa mensagem, e que Cristo Jesus abençoe a tua vida e a todos ali que trabalham comigo, que o Senhor possa continuar fazendo uma grande obra. Inclusive esse Tiago, ele estava meio que afastado da presença de Deus, e hoje ele já está retornando para a presença de Deus, ele e a sua esposa, está ouvindo a palavra, estão indo lá na cidade de Taquaritinga, mas Deus é bom e Deus é fiel. Amém, irmãos? Capítulo 7 de Mateus, de São João, o verso de número 37 e 38, que diz assim a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém, irmãos? De número 4, também para que possamos seguir uma linha de pensamento, e o verso de número 13 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias. Nós cremos nisso porque um dia bebemos dessa água, provamos desse manancial e até o dia de hoje esta água nos sustenta. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós sabemos onde procurar, nós sabemos aonde chegar e nós sabemos como pedir desta água para nós bebermos. E Cristo tem também para todos aqueles que precisam. Eu quero fazer menção em cima de alguns versículos, para que assim eu possa concluir o meu raciocínio. Livro de Gênesis, capítulo 2, aleluias, e o verso 26 e 27, que diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou macho e fêmea. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre toda a terra. Esse é um tema bem sugestivo,
E em guisa de introdução, nós somos criados, sim, criados por Deus. Então, há aí uma vírgula em meio a uma tese e uma teoria que o homem hoje traz na sua mente e na sua ideia. Então, existe aí para nós um fato e uma realidade em que nós cremos, em que nós aceitamos. Então, o homem foi criado, aleluia, pelo nosso Deus. Então, Deus criou as nossas vidas e hoje nós estamos aqui. Principalmente, Ele nos abençoou. E hoje nós somos a imagem e semelhança de Deus. Capítulo 2 de Gênesis mesmo, e o verso 16, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então fica aí a ordem, Deus deu uma ordem para a humanidade, para o homem. E esta ordem ela foi quebrada. Esta regra ela foi quebrada. E nós iremos entender no decorrer desse texto. Gênesis capítulo 3, e o verso 18, e o verso 8, melhor dizendo, ele diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então começa aqui agora uma fuga. Começa agora aqui o homem que foi criado por Deus e agora, após transgredir uma lei, uma ordem, um mandamento, agora o homem, Deus abençoe, irmão Luiz, quebra esta regra, quebra esta ordem. E agora, a mesma voz que era agradável, a mesma voz que era mansa e a mesma voz que era suave aos ouvidos do homem, agora passa a ter um pouco de medo, receio, e agora fica aquele sentimento de remorso no seu coração. O que o homem faz? O homem agora passa a fugir, a se esconder de Deus. A Bíblia ela é enfática e ela diz: todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas sendo justificados pela graça e redenção em Cristo Jesus. Vamos lá, capítulo 4 e o verso 8 de Gênesis diz assim: E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então perceba, aqui agora já muda totalmente a natureza do homem. Ainda que alguns têm em seu intelecto, na sua mente, na sua ideologias, nas suas concepções de ser uma pessoa santa, de ser uma pessoa que não erra, de ser uma pessoa que não falha, de ser uma pessoa que não mente, de ser uma pessoa que não transgride. Então, estou aqui para dizer que todos pecaram, exceto todos pecaram e carecem da presença de Deus. Quando eu olho no livro de Marcos, capítulo 10, e o verso 19, nós iremos ver ali um jovem rico, a qual tinha todo o conceito, tinha sua ideologia, a sua religião, e ele, diante de uma pergunta, ele diz: olha, eu tenho sido fiel em toda a minha maneira de andar. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, não adultero, não faço nada disso que a lei me condena. Era o perfeito, era o bonzinho. Aí Jesus disse: olha, vai e vende tudo quanto tem e segue-me. Acabou tudo aquilo que ele construiu diante de Cristo e cai por terra. Ele sai diante da presença de Cristo porque a sua riqueza falava mais alto. Então, o homem que se achava perfeito, agora, mediante a Cristo
e mediante uma pergunta, uma retórica, ele agora não consegue cumprir. Outro homem, ainda assim, vem aqui trazendo no livro de João, no capítulo 3, do verso 1 a 12, fala de Nicodemos, um doutor da lei, um homem que muitos se espelhavam nele, mas um dia ele foi ter com Cristo. E ele pergunta: o que eu devo fazer para receber esta salvação? Não conhecia a verdadeira palavra de Deus, não entendia a verdadeira doutrina de Cristo. Ele conhecia sobre a Torá, as leis de Deus, as leis mosaicas, porém a respeito do Nazareno, nada Nicodemos sabia. Então, Jesus vai ter um diálogo com ele. Era um homem que aparentemente não precisava de correção, não precisava ser instruído, pelo contrário, era um doutor da lei, Nicodemos. Porém, à noite ele foi ter com Cristo, para que os seus discípulos e para que alguns homens não viessem zombar ou difamá-lo, dizendo: Nicodemos, um doutor da lei, indo buscar os mestres, indo atrás do mestre, não pegaria muito bem. Essa é, para mim, essa é uma ideologia que muitos precisam aprender, entrar nesse conceito de que você, eu, nós precisamos de Cristo Jesus. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. Por quê? Porque o meu conhecimento por si próprio não me aproxima de Deus. Porque estamos diante de uma palavra em que eu li no próprio livro de Gênesis, irmãos, a qual nós vemos sobre a respeito da queda do homem fugir da voz de Deus. E agora, o capítulo 4 e o verso 8 de Gênesis, aleluias, vai falar que Caim se levantou contra Abel e o matou. Então perceba, vai trazendo tudo uma sequência. Um abismo vai chamando o outro. Agora a pergunta que fica para vocês que estão me ouvindo, que onde me ouvir a mensagem sendo pregada nesta noite. Temos que ouvir a voz de Deus, porque antes do pecado, antes do homem cair, antes do homem pecar, permeando pelas páginas bíblicas e por Gênesis, nós não vimos e nós não iremos encontrar transgressão, não iremos encontrar o homem violento, não iremos encontrar um homem corrupto, não iremos encontrar o homem assassino. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que os seus olhos eram fechados e eles andavam livremente nus na presença de Deus. Não tinha aquela malícia, não tinha aquela intenção contrária no seu coração, mas existia uma pureza. Então, a partir disso, o capítulo 6 e o verso 5 de Gênesis vai me dizer assim a palavra de Deus: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuadamente. Então perceba que após a queda, após o erro, após o homem fugir da voz de Deus, após o homem desobedecer uma ordem que Deus deu para Adão e Eva, agora eles fogem. Depois vem Caim se levantando contra Abel. No capítulo 6 de Gênesis, vai falar que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuadamente. Então, irmãos, você que me ouve, eu tenho aqui para você uma palavra. Somos pecadores. Você falha, eu sou falho, nós erramos. Mas nós precisamos um dia reconhecer os nossos pecados.
Nós precisamos um dia ouvir a voz de Deus e reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Porque após o homem pecar, a maldade se multiplicou, os pensamentos malignos entrou no coração do homem, os desejos mal entrou no coração do homem, e o homem tem que reconhecer que ele precisa de Deus. O homem tem que reconhecer que ele necessita de Deus. E a partir disso que começa um processo de regeneração, de transformação e de modificação. Porque quando o homem não reconhece isso, o homem morre nos seus delitos e pecados. A humanidade tende-se a entrar em uma decadência, a entrar em uma obscuridade. Mas vivemos a era da graça. A porta da salvação ainda está aberta para todos aqueles que ouvirem a voz de Deus e crer e confessá-lo no seu coração. Ele está pronto para perdoar o meu e o teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. E Ele é poderoso para curar, para libertar, para salvar e para modificar a vida do homem. Enquanto o homem ficar na sua ideologia, no seu intelecto, na sua filosofia, na sua opinião formada a respeito dos seus conceitos, pode ter a plena certeza que não haverá mudança, não haverá transformação e a vida permanecerá da mesma forma. Estou pregando para você que há de me ouvir esta mensagem. Jesus um dia me alcançou. Um dia também eu não dava crédito para a palavra de Deus. Um dia também eu não estava nem um pouco interessado em ouvir a palavra de Deus. Mas um dia o Senhor me alcançou. Um dia Jesus me alcançou. Um dia eu bebi desta fonte das águas da vida. E até o dia de hoje ela mana dentro do meu interior. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus quer fazer guarida no teu coração. Jesus quer entrar hoje na tua vida e modificar. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a linha de raciocínio, capítulo 9 de Gênesis, e o verso 16, 18 e 19. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mensagem evangelística, eu amo. Glória a Jesus. Verso 16, 18 e 19, Gênesis capítulo 19. E estará o arco-íris nas nuvens, e eu verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Verso 18 e 19. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã era o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Então perceba, meus irmãos, aleluias, que você que me ouve, tenho certeza que você tem uma Bíblia na tua casa. E se não tiver, vai na casa de alguém que tenha. E para que eu resuma rapidamente em cima desse texto que eu li e que eu estou comentando, eu quero falar sobre Gênesis capítulo 7, onde Deus começa a falar com Noé a respeito do dilúvio. Mas como é isso? Como eu disse, pega a palavra, pega a Bíblia de alguém que você conhece, lê Gênesis capítulo 7. Eu creio que não vai ser uma perca de tempo para a tua vida, mas vai ser de muita valia e você vai aprender muito os propósitos de Deus para a tua vida, você que me ouve. Para eu chegar nesse texto onde eu estou lendo, Deus faz um pacto com o homem. Deus coloca um arco-íris para passar de um lado para o outro. E este é o sinal da aliança que Deus faria com o homem, que não agora acabaria com a face da terra, mas em águas. Então, nós temos hoje uma aliança por Deus, tantos que estão na presença dele, tanto quanto aqueles que ainda não entraram na presença de Deus. Para você que me ouve, Deus tem uma aliança contigo, não vai destruir mais a terra de forma como foi na época de Noé. Fica tranquilo, então descansa o teu coração, ouve a palavra de Deus, confessa os teus pecados e deixa, e Jesus alcançará a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 7, e o verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 7,
e o verso de número 1, diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passar a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, como nós lemos nessa passagem, havia 7 nações, e preste atenção na minha linha de raciocínio, a qual eu estou transmitindo, que no capítulo 9 e o verso 16 de Gênesis, vai nos transmitir dessa forma a palavra de Deus, aleluias, a qual, através de Noé, Deus faz uma aliança gloriosa, e os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã, e esses 3 foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Então a humanidade se começa aqui, através da linhagem dos filhos de Noé. E o texto que nós lemos lá, meus ouvintes, de Deuteronômio capítulo 7 e o verso 1, fala de 7 nações. E estas nações descendiam justamente dos filhos de Noé, e mais precisamente de Cã, que era o pai de Canaã. Então, quando Deus envia Moisés para entrar na terra de Canaã, a terra prometida, era então justamente esse filho de Cã, que era da descendência de Noé. Então, toda a terra se povoou, as nações a qual nós lemos lá no capítulo 7 de Deuteronômio, e o verso 1, ela consiste justamente no capítulo 9 e o verso 16 de Gênesis, a qual fala sobre os heteus, girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações. Então perceba, e o texto agora a qual nós lemos, lá no capítulo 7 de João, vamos voltar para lá, irmãos, agora, e ali eu termino, capítulo 7 de João, só para me concluir o meu raciocínio, vai dizer assim: se alguém tem sede, o verso 37, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha só, hoje muitos buscam uma ideologia, uma filosofia, uma regra de fé, religiões. Hoje se existe um mundo politeísta, aonde muitos buscam se religar a Deus. Muitos querem buscar o quê? A religião. E a palavra religião significa religar a uma divindade. Então o homem, após o pecado, após sair diante da presença de Deus, Deus conversava com o homem na viração do dia. E neste dia, Deus agora vem falar com o homem foge diante da sua presença, porque temeu ouvir a voz de Deus. Então, mais logo adiante, capítulo 4, verso 8 de Gênesis, nós iremos ver Caim se levantando contra Abel e o matou. Por causa do quê? De inveja, da corrupção, da maldade. Então perceba que você que diz que é certinho, que é perfeito, que não precisa de Deus, capítulo 6 de Gênesis e o verso 5 vai falar que o homem se corrompeu e a maldade se multiplicou sobre a face da terra, e o homem e os pensamentos eram má continuadamente. Então aceite que você é falho e que você precisa de Deus. Aceite que os seus desejos, os seus pensamentos, as suas ações, muitas das vezes desagradam a Deus, e você precisa se consertar, e você precisa se redimir, aleluia, dos seus pecados, para que Cristo entre na sua vida, faça morada, faça guarida, e a sede que está na tua alma, Jesus Cristo pode saciar nessa noite. A sede que está na tua vida, Jesus Cristo pode saciar nessa noite, glória a Jesus. A sede que a tua alma tem de ouvir a palavra de Deus, Jesus pode preencher com o rio de águas da vida. Aleluias. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água
vivas correrão do seu ventre. Então na terra de Canaã havia 7 nações ali que já adoravam deuses estranhos, nações que estavam ali, 7 nações que descendiam de Noé, eram politeístas, porque tinha mais de um deuses. Então, hoje o homem busca se religar, porque o homem está desligado, o homem quer uma religião, o homem quer uma regra de fé, mas muitas das vezes ele não quer buscar essa regra de fé de cima para baixo, da onde veio Cristo, mas ele quer de baixo para cima, com os conceitos, com os seus dogmas, com as suas doutrinas, com as suas exegeses, com a sua forma de pensar, com as suas filosofias, e dá errado. Dessa forma o homem não vai se achegar a Deus. Dessa forma o homem não vai se encontrar com Deus. Dessa forma o homem não vai viver na presença de Deus. Mas quando o homem reconhece, quando o homem se achega a Deus, a Bíblia diz: se achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, porque nós fomos religados juntamente com Cristo, por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Aleluias. Você que me ouve nessa noite, uma palavra direta para o teu coração, que você diz que não precisa de Deus, que não necessita de Deus. Aqui estava vendo o último dia da festa, e as 3 festas principais ali na Judeia, que significava a festa do tabernáculo, a festa da colheita, do Pentecoste, e a festa da Páscoa, que eram as 3 festas principais para os israelitas. E Cristo agora vem dizendo: quem tem sede, vem a mim. Ou seja, politeístas, nações, deuses, tem demais. Monoteístas, tem demais. Por quê? Os judeus é monoteístas, o islamismo é monoteístas, o cristianismo é monoteístas. Mas nós se classificamos, vamos dizer, de uma forma mais diferente. Nós somos identificados como teístas. Nós adoramos ao único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Há uma diferença. Porque essas nações, esses povos que buscam a Deus, o Deus monoteísta, eles buscam a Deus por uma motivação, mas só que aí muitas das vezes pela motivação errada. Eles têm uma motivação, eles têm um Deus certo, eles buscam um Deus certo, mas a motivação que se torna errada. Por quê? Porque aí a gente vai estudar um pouco, e eu não vou entrar nesses méritos, mas se for estudar um pouco, é o que nós iremos ver aqui, para me concluir. Jesus vai dizer, em meio a uma festa judaica, aonde eles estão ali, diante de festas religiosas consagradas para os judeus, que eles tinham muita importância, davam muito valor, e como eu disse, a Páscoa, festa do tabernáculo e a festa do Pentecoste, da colheita. Então, em cima disso, Jesus vai falar: olha, quem tem sede, vem a mim. Vocês concordam comigo que se a religião dos judeus tivesse certa, jamais Jesus iria dizer isso? Vocês concordam comigo que se a mulher samaritana, que Jesus vai de encontro com ela no poço de Jacó, ela tivesse a motivação certa, jamais Jesus ia de encontro com ela. Pelo contrário, o que estava valendo ali era a religiosidade. E o que era maior ali naquela época era o próprio poço a qual aquela mulher foi buscar a água, que foi deixado de herança por Jacó, o nosso grande pai, o nosso patriarca. E para os judeus, Moisés; para os judeus, Abraão. Mas nunca era Deus e nunca era Cristo Jesus. Então, religiosidade, religião, todo mundo tem. Politeísmo tem de monte, monoteísta tem demais, mas teísta é esse povo que está aqui dentro. Adora a Deus de verdade e crê num único Deus suficiente e verdadeiro e poderoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos buscando um Deus certo pela motivação certa. Glória a Jesus. Então, se a motivação não fosse certa, Jesus não chegaria diante da mulher samaritana.
pedindo água, e aí Jesus dá, olha, a água que você me der, eu voltarei aqui e tornarei ter sede, mas a água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e jorrará para a vida eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluias! Quantos nessa noite beberam dessa água? Jesus pode te alcançar também, você que me ouve essa mensagem. Jesus pode entrar no teu coração, fazer guarida. Jesus pode saciar a tua sede. Jesus pode hoje, aleluia, mudar a tua vida, o seu conceito, o seu modo de pensar, a tua filosofia. E nós apresentamos aqui, juntamente com a igreja, um Jesus que pode todas as coisas. Um Jesus que transforma, um Jesus que cura, um Jesus que liberta. E hoje eu estou aqui nessa noite, grato a Ele, porque Ele mudou a minha vida, transformou a minha vida, e hoje eu adoro a Deus, de corpo, alma e espírito. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, e assim eu agradeço a minha oportunidade, que Cristo Jesus alcance as vossas vidas, que Cristo Jesus possa falar melhor no teu coração, e se precisar, aleluia, estamos aqui disponível, a igreja está disponível para falar a palavra de Jesus Cristo. Deus abençoe, agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.